E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliano Emerson na área, tudo bem? Oitava série, hoje nós teremos duas aulas e eu vou fazer dois vídeos separados para que vocês possam acompanhar os dois momentos. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre polígonos regulares, ângulos internos, ângulos externos, ângulos centrais. Matéria que vocês já estudaram, já passei as fórmulas, então a gente vai continuar com o mesmo pensamento, só mesmo ver alguns detalhes nos desenhos, então vem comigo para que a gente consiga, vamos lá na lousa, beleza? Em primeiro lugar, eu vou desenhar aqui um polígono qualquer, um quadrado. Observe o seguinte, esse quadrado possui quatro ângulos internos, que são os ângulos de 90 graus, que você já sabe disso, correto? Possui quatro ângulos. Só que a gente tem que saber calcular isso através de fórmulas, através de outros métodos, porque os polígonos que vão aparecer são de vários tamanhos e quantidade de lados diferentes, então a gente precisa saber calcular isso em qualquer um. E para calcular a soma desses quatro ângulos, a gente utiliza a fórmula soma dos n ângulos é igual a n menos 2, que multiplica 180. Como o quadrado possui quatro lados, a soma desses quatro ângulos correspondentes será 4 menos 2 vezes 180. A soma desses quatro ângulos será 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. Ou seja, a soma dos quatro ângulos, 360. E se eu quero saber o valor de cada um deles independente, a gente deve fazer uma divisão agora. Agora você faz o seu resultado, 360 dividido por 4. Aí sim você encontra o valor de cada ângulo do quadrado, que é 90 graus. Para que isso dê certo, existe uma característica no quadrado. Qual é? Quatro ângulos iguais e quatro lados iguais. Quando essas características estão presentes, ou seja, lados iguais e ângulos iguais, beleza? Observe que são duas características. Os lados têm que ser todos iguais e os ângulos têm que ser todos iguais. Quando a gente soma essas duas características, a gente tem polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Aqueles que possuem lados iguais e ângulos iguais. Simples assim. Ele é um polígono perfeito, todo certinho. Eu poderia desenhar um quadrilátero, quatro lados, ó. Observe que ele possui quatro lados, essa ponta de seta que eu fiz aí. Mas, cara, isso não é um quadrado, é um quadrilátero, não é um polígono regular. Para ser regular, tem que ser bonitinho, todo igualzinho, todo certinho, beleza? Então, guarda essa característica aí, que polígonos regulares possuem lados e ângulos iguais. A fórmula para calcular você também já sabe, então estou apagando porque é algo que você já tem noção de tudo, beleza? Agora, eu vou pegar esse quadrado que a gente desenhou aqui e eu vou fazer esse quadrado inscrito em uma circunferência. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Mais ou menos assim. Observe que o quadrado está inscrito na circunferência, beleza? E eu vou cortar esse quadrado com um X aqui, ó. Quando eu cortei esse quadrado com essas diagonais aí, observe que nós formamos ângulos internos. Olha aqui, ó, ângulo interno. Tá vendo? Ângulo interno do outro lado. Deixa eu fazer de outra cor para você enxergar direitinho, ó. Mais um aqui. Mais um aqui. Nós formamos quatro ângulos internos. Como a gente desenhou uma circunferência e você sabe que a circunferência possui 360 graus, se eu dividisse 360 por 4, eu tenho 90 graus. Ou seja, cada ângulo interno de um quadrado mede 90 graus. Esses ângulos formados aqui, ó, ângulos internos não, eu estou falando a palavra errada. Ângulos centrais, tá? Ângulo interno é esse aqui, ó, que a gente já tinha feito. Ângulos centrais, lá no centro do polígono. Vou desenhar outro. Obviamente, gente, os meus desenhos não são perfeitos, tá? Principalmente polígonos regulares. É muito difícil desenhar com ângulos e lados iguais, tá? Eu estou tentando, não quer dizer que vai dar certo. Estou tentando desenhar aqui um pentágono. Olha lá, um pentágono, beleza? Esse pentágono eu vou inscrevê-lo em uma circunferência, assim como eu tinha feito com o quadrado. E vou traçar as diagonais no polígono, mas para a gente fazer isso, ó, eu vou marcar aqui, ó, um ponto central, e esse ponto central eu vou ligar a cada um dos vértices, ó, vértice aqui, vértice aqui, vértice, vértice, vértice. O pentágono tem quantos lados? O pentágono possui 5 lados, correto? Então o pentágono possui quantos ângulos internos? Possui 5 ângulos internos, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
quanto mede esse ângulo? Qual é o valor desse ângulo? Observe que o valor desse ângulo não é igual ao ângulo interno aqui, tá? Eles são ângulos diferentes. Por quê? Esse ângulo central ele corresponde à circunferência. Então eu tenho que fazer 360 dividido em 5 partes e o resultado é 72. Então esse ângulo central do pentágono mede 72 graus. É só dividir 360 pelo número. Então, se eu tiver um hexágono, 6 lados, quanto mede o seu ângulo central? 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Se eu tiver um decágono, o decágono possui 10 lados. Quanto mede o seu ângulo central? 360 dividido por 10 é igual a 36 graus, beleza? Qualquer polígono, se eu quero saber o ângulo central, então ó, ângulo, para você copiar, central, o que eu devo fazer? 360 dividido pelo número de lados. Aí eu sei o valor do ângulo central. Então a gente acrescentou aqui mais uma fórmula, beleza? O ângulo central é 360 dividido pelo número de lados. Isso vale para qualquer polígono. Os polígonos também possuem ângulos externos. Deixa eu tentar desenhar um hexágono para a gente visualizar isso. Imagine que o meu hexágono é regular, tá? O que é isso? Que os lados e ângulos são iguais. O que é o ângulo externo? O ângulo externo é como se eu prolongasse, é uma prolongação do lado, do segmento que do lado. Então, ó, prolonga e você tem um ângulo externo. Ó, prolonga esse segmento aqui, tá vendo? Ó, prolonga ele, você tem um ângulo externo. Prolonga esse outro segmento, você tem outro ângulo externo. Então, como o hexágono possui 6 lados, óbvio que eu também vou ter 6 ângulos externos. Uma característica dos ângulos externos. Todos os polígonos, qualquer polígono, a soma é igual a 360 graus. Ou seja, se você somar todos esses 6 ângulos externos, eu tenho 360 graus. Então, se o polígono possui 6, 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Quer dizer que este ângulo aqui, ó, mede 60, esse ângulo mede 60, esse ângulo mede 60, esse ângulo mede 60, correto? Aí, se você pensar assim, poxa, então aqui ó, os dois juntos não tem que dar 180? Se eu tenho 60, para dar 180 falta 120. Então eu descobri o ângulo interno agora? Sim, essa é uma outra maneira de descobrir o ângulo interno. A gente fazia isso como? Através da fórmula, que era a soma dos 6 ângulos internos é igual a 6 menos 2 vezes 180. 4 vezes 180, 720. Então a soma 720. Depois que você tem o total, você faz a divisão. 720 dividido por 6 é igual a 120 graus. Aí a gente descobria esse ângulo aqui. Agora eu te mostrei de um outro jeito. Qual é? Descobre o ângulo externo primeiro. Como é que você descobre o ângulo externo? Faz a divisão. 360 pelo número de lados. Igualzinho o ângulo central. É a mesma fórmula, do mesmo jeito, tá? E você também descobre o ângulo interno. Vamos fazer isso com outro polígono? Vamos pegar, por exemplo, o octógono. O octógono possui 8 lados. O que eu quero saber do octógono? Eu quero saber o valor do ângulo interno. Eu quero saber o valor do ângulo central. E eu quero saber o valor do ângulo externo. Perceba então que no octógono nós temos 3 ângulos diferentes. 2 deles sempre serão iguais, que é o central e o externo, que a gente pode descobrir. A gente pode fazer isso através das fórmulas ou através da intuição. Tem muitas maneiras de descobrir. Beleza? Eu preciso desenhar para isso? Eu não preciso desenhar. Eu vou desenhar só para você ter noção aí de como fica fácil construir isso e entender, tá? Para desenhar o octógono, eu faço 4 risquinhos. Não quer dizer que vai ficar bonito, tá? E faço mais 4 risquinhos aqui. Olha lá, isso aqui é um octógono, beleza? O octógono possui o ângulo externo, tá aqui, ó. Vou colocar AE, ângulo externo.
possui o ângulo interno, eu vou colocar aí, e possui o ângulo central, que eu vou colocar assim, ó, para você lembrar do ângulo central, ó, ângulo central. Eu quero saber esses três ângulos aí, ó, a medida do ângulo externo, que está em verde, a medida do ângulo interno, que está em rosa, e a medida do ângulo central, que está em amarelo. Esses três ângulos. Como que eu faço para descobrir isso? Vamos começar pelo ângulo interno, que é esse aqui, ó. Você pode utilizar a fórmula? Pode. Não, não vou começar por ele não, eu vou começar pelo externo. Por quê? Porque se eu sei o externo, eu sei o interno. Eu só fazer da 180 aqui, ó. Eu posso utilizar essa regrinha. E como é que eu descubro o externo? Você vai fazer ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados. 360 dividido por 8 é igual a 45. Então, meu ângulo externo é igual a 45 graus. Então, vou escrever de verde, ó, 45 graus. Observe que eu quero descobrir também o ângulo interno, que é esse aqui, ó, que é igualzinho a esse outro rosa. Se é um polígono regular, todos os ângulos são iguais. Como é que eu faço para descobrir esse ângulo rosa agora? Se eu já tenho o 45, esse aqui tem que dar 180, os dois juntos, eles são suplementares. Então, esse ângulo interno mede 135 graus. Se você somar os dois, dá 180. Caso você queira utilizar a fórmula, você pode fazer a fórmula. A soma dos 8 ângulos é igual a 8 menos 2 vezes 180. Soma dos 8 ângulos é igual a 6 vezes 180. Soma dos 8 ângulos é igual a 1.600 mais 480, 1.080. Então, o ângulo interno é igual a 1.080, que é o total, dividido pelos 8. Então, ângulo interno é igual a 135. Descobrimos o mesmo valor através da fórmula. Só que perceba que desse jeito aqui é mais fácil. Descobre o externo primeiro, depois descobre o interno. Então, o ângulo central ele tem o mesmo valor do ângulo externo, tá? 360 dividido para 8, 45 graus. Descobrimos os três, beleza? Facinho de fazer. Essas três características aí a gente vai utilizar nas construções dos nossos polígonos, beleza? Essa primeira aula é somente isso. Espero que você tenha entendido aí o que é um polígono regular, como calcular o ângulo central, externo e interno, beleza? Além do número de diagonais que vocês já sabem que a gente estudou nas aulas passadas. Para casa dessa aula, página 94, vamos fazer a atividade número 47, 48, aí você vira a página para a página 95 e faz a número 51. São três atividades, beleza? A número 47, determinar o número de lados do polígono, então observe que ele vai te dar uma informação, você monta o cálculo. Número 48, ele vai te dar o ângulo interno, você deve descobrir qual é o polígono. E depois, lá na número 51, são duas figuras, você deve desenvolver e calcular o valor de x. É só trabalhar com os ângulos internos ou externos, tanto faz. Beleza? Pessoal, fácil de fazer, espero que você entenda. Qualquer dúvida, estou à disposição, me manda mensagem, me pergunta que eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Até daqui a pouco, tchau, tchau, fiquem com Deus, fui!